Hoje a gente tem para fazer review o MacBook Air de 13 polegadas do ano de 2017. O último notebook que a Apple lançou, ainda com USBs do tipo A, tela não retina e com possibilidade de upgrade de SSD. Vamos fazer um review desse cara e vamos entender, vamos construir o raciocínio para que a gente entenda se faz sentido um notebook desse em 2024. Antes de a gente começar a falar do notebook em si, a gente precisa entender o que estava acontecendo na época do lançamento desse notebook. Isso porque depois que a Microsoft lança o Windows 8 e 8.1, houve uma enxurrada de dispositivos no mercado com tela touchscreen, com capacidade de virar tablet. Então a gente tinha notebook que vira tablet, tablets que viravam notebooks, dispositivos híbridos, dispositivos que viravam ao contrário. E toda essa novidade começou a fazer os dispositivos da Apple, os MacBooks, ficarem muito defasados. Porque se a gente voltar naquela época, existia um lapso muito grande, existia um vácuo muito grande entre o MacBook e o iPad. As coisas que o MacBook fazia, o iPad não conseguia fazer. Então, a Apple precisava dar uma resposta interessante, uma resposta inteligente ao mercado, para não ficar com um dispositivo caro e defasado frente à concorrência. Para isso, a Apple resolve lançar o MacBook de 12 polegadas Retina. Esse um notebook com um design renovado, um novo teclado, novas cores, um novo padrão de conexão, um novo MagSafe. Então, um notebook completamente novo. Inclusive, trazia um novo tipo de trackpad, abandonava, na verdade, o trackpad e trazia o touchpad, que não tinha resposta física e sim uma resposta eletrônica. Então, era um notebook novo. Só que o notebook se mostrou um fracasso. Era um notebook que viria para substituir o MacBook Air, mas se mostrou um fracasso porque tinha muitos problemas. Tudo que a Apple colocou de novo, toda a inovação que a Apple colocou, parece que a Apple não teve tempo suficiente para entender toda aquela novidade que ela estava aplicando naquele modelo de MacBook. Então o Mac dava muito problema. A gente teve muito problema com o teclado borboleta lá, o teclado Butterfly era problemático, então tinha muito problema com o teclado, tinha problema com bateria, a placa-mãe do notebook que não usava um sistema de dissipação ativa, ou seja, o computador não tinha cooler, dava muito problema nos componentes, principalmente falha em memória e SSD, além da tela que era maravilhosa, uma tela retina, era uma resolução retina numa tela de 12 polegadas. Só que, como a tela era muito pequena, você não tinha um benefício tão grande assim, mas quando a tela dava um problema, o custo de reparar aquela tela era muito absurdo. Então, todos esses itens somados levaram ao fracasso do MacBook de 12 polegadas e obrigaram a Apple a trazer esse cara de volta. Então, em 2017, 2 anos depois, a Apple ressuscita o MacBook Air. Só que nesse movimento de ressuscitar esse modelo de MacBook Air, a Apple precisa trazer de volta algumas coisas que ela tinha abandonado. Então, o Mac volta com as conexões, volta com o MagSafe, com o imã como a gente conhecia, voltam as conexões USB tipo A e volta também memória DDR3 e processadores da 5ª geração. Todo esse preâmbulo inicial, toda essa introdução, ela é necessária para que você que está pensando em comprar uma máquina dessa entenda que na época do lançamento desse notebook, ele já possuía um hardware 2 anos atrasado. Esse notebook usa um processador de 5ª geração da Intel. E na época do lançamento dele, a Intel já estava na 7ª geração. Então, acaba sendo uma máquina que já foi lançada defasada, já foi lançada
com menos desempenho do que poderia ter. Vindo para os dias atuais, como é utilizar um notebook desse? O que é que envelheceu bem e o que é que envelheceu mal? De cara aqui a gente tem um teclado que é muito bom. Eu vou trazer mais uma vez essa questão do teclado. É um teclado excelente. Não é tão bom quanto o teclado do Vaio, por exemplo, mas é um teclado excelente. As teclas têm uma boa profundidade, têm um bom tamanho, têm um bom espaçamento. Você consegue se localizar muito fácil na digitação. Decorar essas teclas também é muito fácil, então é um teclado muito acertado da Apple e que não deveria ter saído, vamos falar a verdade. Não deveria ter sido. Não deveria ter sido substituído pelo teclado borboleta. Ainda aqui sobre essa questão de input, a gente tem um trackpad que, apesar de ser muito pequeno para os padrões atuais, é um trackpad muito competente. Ele é muito bom, é sensível, reconhece muito bem os gestos, é muito preciso. A Apple realmente sabe como fazer um bom trackpad. Utilizar esse trackpad aqui é muito bom. Se você tem o costume de usar o notebook em diversos lugares, em cafés, no shopping, ou sentado numa mesa, numa sala de espera, no sofá, enfim, na cama deitado muitas vezes e usa muito trackpad, esse é o melhor trackpad que você pode... Na verdade, a Apple fornece os melhores trackpads que você pode encontrar. Falando agora sobre tela. Aqui tem duas questões. A primeira é a resolução dessa tela. Para mim, apesar de não ser Full HD, ela é suficiente para o tamanho da tela. Uma tela de 13 polegadas com resolução de 1440 por 900. Você não deve enxergar pixels, é uma resolução boa, você consegue trabalhar bem com essa tela. Porém, é uma tela no padrão TN, então à medida que você mexe na tela do notebook, ele distorce bastante as cores. O contraste dessa tela não é dos melhores, a qualidade das cores realmente fica para trás ali comparado a uma tela IPS, mas dentre os padrões TN do mercado, esse aqui, sem nenhuma dúvida, é o melhor. Eu não consigo lembrar de um notebook recente com padrão TN que tenha uma qualidade de imagem como essa. Mais uma vez, não é uma tela premium, não é uma tela cara, não é uma tela realmente boa, não é uma tela boa para trabalhar, por exemplo, quem trabalha com imagem, com foto, com mídias, mas dentro do padrão TN é uma tela excelente. No entanto, aqui uma coisa que mostra a idade desse projeto. A gente tem bordas aqui muito grandes. Existem tablets hoje que não têm bordas tão grandes. E olha que os tablets normalmente têm bordas maiores para facilitar a pegada. E aqui a gente tem uma tela normal, uma tela não é touch. E a gente tem bordas muito grandes. Esse notebook ele é de 13 polegadas, mas ele tem o corpo do tamanho de um notebook de 14 polegadas. Sendo um projeto mais moderno, nesse mesmo chassi caberia facilmente aqui uma tela de 14 polegadas. Tenham isso em mente. A qualidade de construção desse notebook é algo que, sinceramente, surpreende. Tanto a qualidade de construção quanto o design. A Apple lançou o MacBook Air lá em 2007 para 2008 e fez uma atualização no MacBook em 2010. O design do MacBook ficou exatamente o mesmo de 2010 a 2017. E é impressionante como a gente entrando agora em 2024 e o notebook continua muito bonito. Esse notebook chama muita atenção por onde passa. É um notebook muito bonito, muito bem construído. Se você tem a necessidade de pegar o notebook e levar para vários lugares, é difícil recomendar um notebook que consiga superar esse aqui. Por quê? Eu tenho o notebook dentro do meu fluxo de trabalho há muitos anos. Há muitos anos. E, cara, eu sofri muito com notebooks de plástico que você precisa levar para uma reunião, você precisa andar com o notebook, você precisa trabalhar, sair de uma sala de reunião, ir para uma apresentação. E, cara, é horrível quando você tem um notebook que se deforma muito.
só abrindo um parêntese, eu já tive um notebook Dell que simplesmente segurá-lo dessa maneira aqui era impossível. Fazer isso que eu estou fazendo aqui era simplesmente impossível, porque ele se deformava inteiro. O notebook deformava num ponto que ele chegava a travar e reiniciar. Então, para mim, um dos pontos mais fortes desse notebook é a sua qualidade de construção, a sua robustez de construção. Esse aqui provavelmente é na verdade, essa linha de notebooks, os MacBooks Air mais antigos, provavelmente são os notebooks mais resistentes que a Apple já fez. Eu, particularmente, tive um MacBook Air 2010, eu passei acho que 3 ou 4 anos com aquele notebook, e eu nunca tive um problema, eu nunca tive uma dor de cabeça com o notebook. A tela nunca me deu dor de cabeça, a bateria nunca me deu dor de cabeça. Nunca foi um primor de desempenho, que é um assunto que a gente vai entrar daqui a pouco. Mas tem uma qualidade de construção que é maravilhosa. É difícil de encontrar isso aqui no lado do Windows. Então, se você precisa de um notebook para colocar dentro de uma bolsa, colocar debaixo do braço e passar o dia inteiro fora de casa, e fazer a apresentação e levar, e você não é aquela pessoa que tem um espaço organizado para usar o computador. Você tem que usar o computador aonde der ali, sentado numa mesa, sentado num sofá, em pé muitas vezes, fazer uma apresentação com o notebook improvisado em cima de uma mesa qualquer. É difícil encontrar alguém que faça o mesmo que esse cara faz, porque a qualidade de construção desse notebook é realmente muito boa. Vindo agora para o ponto de hardware. Aqui é um ponto que a gente tem que tratar com muito cuidado, com muita delicadeza. Por quê? Como eu falei no começo desse vídeo, esse notebook ele já foi lançado com hardware defasado. A gente tem um notebook de 2017 com hardware aqui de 2015. Trata-se de um processador, um Core i5 aqui de 5ª geração da Intel, em conjunto com a memória DDR3, para que se você não tem muita familiaridade com hardware, nós hoje estamos vendo como realidade a DDR5, memórias com um padrão de frequência acima dos 5.000 MHz. Aqui a gente tem uma memória de 1.600 MHz. Nesse caso, uma memória de 8 GB em dual channel, soldada, você não pode fazer upgrade nela. A integração desse hardware com o sistema, eu devo confessar que é muito boa. Se essa configuração tivesse um notebook Windows, o desempenho seria muito pior. Porém, esse notebook ele só vai bem em atividades básicas. E aí eu preciso que vocês entendam o que são atividades básicas. Eu vejo muita gente que fala, eu só uso para coisas mais básicas, eu uso o computador, o notebook, para ficar na internet vendo coisa aleatória. Só que a pessoa que fala isso muitas vezes é a pessoa que trabalha com 25 abas do Chrome abertas ao mesmo tempo. E isso não é um uso básico, isso é um uso bastante pesado da máquina. Aqui fica restrito realmente a quem faz um uso muito simplificado do computador. Primeiro, é um processador antigo, atrelado a uma memória antiga, com pouca memória RAM disponível. 8 GB hoje é o mínimo para você ter uma máquina para trabalhar. Atrelado a isso, a gente tem um sistema de refrigeração, um sistema de resfriamento desse notebook que é muito básico. Essa linha de notebooks da Apple é conhecida por ter um padrão térmico muito quente, muito ruim, na verdade. Então é um notebook que esquenta bastante. Quando ele esquenta, ele corta a performance, corta de verdade a performance. Então você que está olhando o notebook para, de repente, edição de fotos, edição de vídeos e tal, cara, desculpa, não tem como recomendar esse notebook. A tela não é uma tela apropriada para fazer edição de imagens, para trabalhar com cores corretamente. O hardware está muito defasado, é pouca memória. O SSD é um dos poucos pontos que você pode contornar. Existem inúmeros adaptadores à venda na internet. Então esse carinha, por exemplo, ele vem com SSD original de 128, dá para colocar 1 TB aqui tranquilamente. Mas
Para edição de vídeo, por exemplo, é um notebook que esquenta demais. Então, ao longo de uma renderização do vídeo, a performance disso aqui vai cair muito. Atrelado a isso, você vai ter o comprometimento de toda a estrutura do notebook. Porque quando a gente fala de um notebook esquenta demais, não é só o processador. São todos os componentes que o circundam. Os VRMs da placa-mãe, controladores, a própria bateria do notebook acaba sofrendo muito com temperatura. Você que está usando vai sentir o notebook esquentar, vai ficar desconfortável a utilização. Então, se você não tem o uso básico, e aí uso básico, vamos entender, o uso básico de internet, é o uso para texto, planilhas básicas, coisas mais simples. Se você não tem esse uso, cara, não tem como recomendar esse notebook para você. Um outro ponto que vale a pena a gente conversar sobre esse notebook é preço. Falar de preço de Apple é muito complicado, porque a Apple exagera nos preços e as pessoas no mercado de usados, só abrindo parênteses, esse notebook você não consegue mais encontrá-lo novo para comprar, então a gente está falando de um notebook que obrigatoriamente você vai ter que buscá-lo no mercado paralelo, no mercado de usados. Então é meio complicado falar de preços de Apple, porque a Apple exagera nos preços. E as pessoas que vendem esses notebooks usados, às vezes acham que estão vendendo um produto novo. Às vezes acham que que vão conseguir cobrar como se elas fossem um representante da Apple. E a história não é bem assim. Eu vejo muito as pessoas vendendo esse notebook aqui na casa dos R$2.800 a R$3.000. Opinião pessoal, não vale de forma alguma pagar R$3.000, R$2.800 em um notebook desses. Com R$2.500, por exemplo, você consegue comprar um notebook Windows muito mais capaz, mais atual, com mais memória, com um hardware melhor, com um hardware muito mais atual, muito mais capaz. Aqui a gente tem um processador dual core. Não se usa mais dual core, isso trazendo aqui para o lado do Windows, da própria Apple também. A gente não trabalha mais com dual core há pelo menos uns 3 anos. Então, hoje em dia, você com esse valor, você consegue comprar um notebook novo, muito melhor que esse carinha aqui, que você não vai ter estresse com coisas de notebook usado, você não vai ter que se preocupar com o desgaste de bateria, por exemplo, desgaste de componentes em geral. Então, para mim, esse computador ele vale a pena se você pega ele ali abaixo, na faixa ali dos R$2.000, ou abaixo disso. E se você realmente tem o uso mais básico, precisa dessa mobilidade, precisa dessa facilidade, dessa portabilidade do notebook. E principalmente, se você tem algum outro dispositivo Apple. Se você não tem um outro dispositivo Apple, honestamente, não faz muito sentido você comprar esse notebook. Porque um dos maiores trunfos dele é a capacidade de se conectar, de se comunicar com outros dispositivos Apple. A integração do sistema é maravilhosa, isso realmente tem que tirar o chapéu para a Apple, porque mesmo numa máquina mais antiga e num sistema que já não está mais atualizando, você tem aqui um sistema muito integrado com os dispositivos da Apple. Então, de repente, tem um iPhone, um iPad, um Apple Watch, ele se comunica muito bem com isso aqui. É impressionante como os dispositivos da Apple têm uma integração muito eficiente. Para a gente fazer a finalização, o fechamento desse vídeo, a gente precisa entender os pontos fortes e os pontos fracos desse notebook. E a gente põe na balança o ponto forte: um bom teclado, uma excelente estrutura e uma boa portabilidade, uma boa portabilidade, me dá boas opções de uso. Por outro lado, a gente tem uma tela muito básica e um hardware muito defasado, mas muito defasado. Então, se você tem interesse em comprar uma máquina dessa, se você está olhando, está negociando uma máquina dessa, tenha em mente todas essas questões. Não compre uma máquina dessa no impulso e não pague caro em uma máquina como essa. Eu não estou querendo desvalorizar o produto de ninguém, mas de fato é um hardware muito atrasado. Com o valor que você investe nesse computador, você consegue comprar, falando inclusive do mercado de usados, você consegue comprar um notebook muito superior a esse aqui. Tem muitas opções no mercado. No mais, acho que era isso que eu tinha para falar do notebook. Valeu!